Olá, estamos começando mais um episódio do Pod6. Este podcast é uma produção da Câmara da Indústria e Comércio e Serviço de Canoas, a SICS, e neles vamos compartilhar conhecimento, experiências e inovações sobre empreendedorismo e sobre todos os temas que cercam a vida do empresário, em especial o canoense. Eu sou o Regis Halber, vice-presidente de inovação e tecnologia da SICS Canoas, e estarei com vocês pela próxima hora. Nesse episódio vamos falar sobre usos práticos de IA em negócios, um tema bastante premente aqui que nós estamos desenvolvendo. Estão conosco aqui Marcos Tacola, empreendedor, fundador e CEO da Infogol, com mais de 35 anos de experiência em tecnologia, e Guinter Albrecht, diretor de inovação e tecnologia da SICS Canoas. Sejam muito bem-vindos. É uma honra para a nossa entidade tê-los aqui neste episódio. Bom, eu passo então a palavra para o Marcos aqui, para que se apresente, e depois o Guinter também dá as suas boas-vindas aí. Tudo bem? Bom, eu tô há 43 anos no ramo de tecnologia, desde o disquete, e acompanhei a trajetória, o avanço, até chegarmos na era da IA, que ninguém imaginava, né? E é muito bacana. A gente está num momento muito interessante da tecnologia para as empresas, facilidade de todo mundo acessar, obter informação. Espero colaborar aí com o podcast de vocês. Ótimo. Guinter, então, diretor da tecnologia da SICS. Já estou há 23 anos nessa área de tecnologia. Também já utilizei muito disquete. Mas, enfim, a gente vem acompanhando já a tecnologia há mais de 40 anos, né? E sempre observando essas atualizações, né, do mercado. Maravilha. Bom, o nosso podcast está disponível no canal da SICS Canoas, no Spotify e no YouTube. E também, como apresentador, o Sicredi. As empresas São Pietro Hospitais e Clínicas, STV Segurança, Cicobi, Modular Cargas, Métrica, Vieser, Supermercados, Panceira, Exatron e Pontual são patrocinadores Diamante. E as empresas Casa, Canoas Shopping, Grupo Telecom, Vênus, Park Shopping, Fruc, SCA Canoas, Lotice Construtora, BRDE, A3 Arquitetura são nossos patrocinadores ouro. Para acompanhar nossos episódios, inscreva-se no canal da SICS Canoas no YouTube e no Spotify. Os links e mais informações estarão na descrição. Bom, hoje nós vamos abordar os tópicos que são premente cada vez mais aqui, Marcos, que é a IA regenerativa, né? E o trabalho que tu vens desenvolvendo aí, principalmente para que a gente quebre esse gelo de IA, que na verdade já faz parte da nossa vida, né? Porque nós temos hoje o nosso smartphone aqui, que é rodeado de IA, né? Então a IA, na verdade, já está presente na nossa vida, e é uma necessidade cada vez mais premente que ela esteja também participando e ajudando nos nossos negócios. Então, qual é o trabalho que a Infogol tem feito e como ela pode facilitar a vida do empresário, principalmente olhando o pequeno empresário, serviço, comércio e indústria? Tem muitas formas de se utilizar a IA. A generativa é uma forma importante e é a porta de entrada, eu diria. É onde as pessoas brincam, experimentam, como um chat GPT, por exemplo. Elas perguntam, elas se acostumam, elas começam a perceber o prompt, perguntar. É um jogo de prompt. É um jogo de perguntas. Então elas perguntam, elas obtêm respostas, elas vão se acostumando a IA. E aí depois nós temos avanços da IA, que são as coisas mais específicas, mais sofisticadas,
onde a gente cria agentes de inteligência artificial que eles executam tarefas, que é o que as pessoas têm um pouco de receio, de será que vai tomar o meu emprego, não vai tomar meu emprego? Existe uma discussão muito acalorada nesse sentido, mas o agente de IA, ele cumpre tarefas específicas, que aí você contrata ou você desenvolve para que você tenha uma atividade melhor com a IA, tá? Uma produtividade maior com a IA. Mas a gente começa sempre pela generativa, que é para poder se acostumar, se aculturar com a inteligência artificial. E isso vale para as empresas. Começamos no uso pessoal e agora está na hora das empresas tirarem benefício de tudo isso que existe por aí. Günther, o que tu tá vendo de IA assim no teu ramo, né, que é um ramo já de tecnologia, que é inerente o uso de IA, mas como é que tu enxergas isso para que as empresas possam voltar para dentro e utilizarem a IA como uma ferramenta de produtividade, de facilitação do negócio, de análise principalmente? Eu acho que depois nós vamos falar basicamente. Nós temos muitos dados dentro da empresa, né, Marcos? E que pouco se transformam em informações. Mas, Günther, como é que tu estás vendo IA dentro do processo todo nas empresas? Inicialmente, tu tens o lançamento da IA, como você disse, começou com o uso de brincadeira, de curiosidade das pessoas. Houve essa evolução e ela continua evoluindo. E eu vejo hoje as empresas utilizando muito mais a IA como ferramenta, mas ainda eu diria que ainda é incipiente. As empresas ainda não avançaram o quanto poderiam na utilização da IA como ferramenta dentro das suas empresas. Com uma análise de dados, fazer todo esse BI que ela pode te proporcionar. E a ferramenta, ela vai aprendendo contigo. Aprende com o teu perfil, com as tuas perguntas, com os teus prompts, né? Você pode ainda salvar esses prompts e ir aprimorando. Existe esse receio no mercado, aos poucos esse paradigma está quebrando. Cara, eu vou perder meu emprego para IA. Você não vai perder seu emprego para IA, você vai perder o seu emprego para quem sabe usar a IA. Né? Isso é um paradigma que está sendo quebrado e temos que continuar ainda quebrando isso. Agora, vai do desenvolvimento, vai da busca, vai do treinamento, vai buscar conhecimento. Né? Então, como o Regis comentou, você tem hoje um smartphone e está repleto de IA aqui dentro. Você sabe usar essas ferramentas todas? Então, você tem um excelente dispositivo, uma ferramenta completa no teu bolso, e na maioria das vezes a pessoa não está utilizando todos os recursos que tem. Esse é um pequeno exemplo, e as empresas têm isso também. Não souber utilizar a IA como ferramenta, com todas as suas vantagens que pode te proporcionar, você está perdendo tempo. Né? O seu concorrente está trabalhando nisso. Então, o primeiro ponto assim que nós temos que olhar é a conscientização do empresário, dos gestores na utilização das ferramentas que a gente já tem disponíveis de IA. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, é a sensibilização. Que a IA, o comparativo que a gente faz, ela é uma revolução tão ou maior do que foi a própria internet, né? Quando nós tivemos acesso à internet. E isso potencializa daí em todas as áreas, em todos os segmentos do comércio, da indústria, do serviço, uma disrupção muito grande que nós vamos ver nos próximos 5, 10 anos aí, de uma forma que a maneira que nós trabalhamos hoje muda totalmente. E é como o Günther falou, né? Nós temos que aprender a usar as ferramentas de IA para fins mais de gestão, de análise, porque a concorrência vai estar fazendo. E quem não o fizer estará fora do mercado. Eu acho que o recado bastante forte é esse, né? Ou acordamos para vir para a IA e usarmos as ferramentas que estão aí disponíveis e outras tantas que estão em desenvolvimento, né? Para que a gente possa otimizar o processo dentro das empresas. Marcos, assim, o que tu já tens apresentado de soluções de IA, né, para os vários setores das empresas, né? Alguns exemplos, assim. Tá.
a gente usa muita IA em coisas que nem se imagina. Processos de, por exemplo, de conciliação, leitura de documento, tudo que era feito manual, confrontar dados bancários com dados esperados no sistema, ver discrepância, a parte de auditoria, uma parte fabril, onde você faz análise você pode fazer desde uma análise baseada em imagem, para saber o que está entrando ou não, tudo isso é objeto de IA. Então a gente costuma entender a IA como a generativa, que é o que todo mundo está acostumado, mas você pode criar agentes de IA para diversas tarefas dentro da empresa. Depende do que faz a empresa. Então eu posso ter IA para tudo. Posso ter uma IA que trabalha em cima de uma medição num supermercado, medição de, sei lá, de temperatura de uma geladeira lá. E aí ela está atuando e ela está disparando eventos baseado que antigamente a pessoa ia lá, media, pegava uma prancheta. Então cabe à empresa procurar no mercado o que tem para o ramo dela, o que ela pode ter especificamente. O que nós fizemos recentemente, a gente faz IA muito sob medida, mas a gente fez recentemente aplicar IA em banco de dados. Então a gente entende que as empresas têm um conjunto muito rico de dados e elas não conseguem extrair informação. E para extrair informação, elas acabam tendo que contratar gente que faça gráfico, especialista em BI, em softwares gráficos. E essas pessoas, elas têm uma distância do negócio, elas não entendem muito o negócio. Então o que acontece? Você tem um usuário que entende do negócio, mas ele não sabe perguntar, ele não sabe extrair. Aí você tem um técnico que não entende o negócio, que está criando o gráfico que essa pessoa quer. Ele precisa quebrar essa barreira. Então nós desenvolvemos uma IA que conversa com o banco de dados e você consegue obter informações riquíssimas. É muito interessante, é viciante. Então você pergunta para o seu banco responde, e isso é um agente. Nós chamamos isso de agente de IA. Ele está lá para um fim específico. É uma IA voltada para o banco de dados. Eu tenho uma IA que lê exames médicos e diz como é que está a sua saúde. Ela vai lá e lê. Você pode ter texto, pode ter tudo espalhado num PDF, ela consegue entender o que é cada coisa e te dá o exame médico. Tem IA que lê, como eu falei, imagem. Então, cabe às empresas procurarem onde elas podem aplicar IA para ter uma produtividade maior e um conhecimento melhor sobre os dados que estão na própria empresa. É uma questão de competitividade. Quanto antes você entende, quanto melhor você entende, melhor você corrige o rumo e obtém benefícios, né? Essa complexidade da IA, ela se traduz para dentro de um sistema do software. O usuário, na maioria das vezes, ele não é técnico em TI, enfim, que consiga, né, fazer uma linha de programação. Imagine então um médico, citando o exemplo que você pegou, como é que um médico que é especialista em medicina, mas que não é especialista em TI, como é que ele consegue trabalhar com essa ferramenta, né? Ele tem os dados, ele tem o que ele precisa, ele sabe o que ele quer, que é uma relação de informações. Como é que ele consegue ter essa facilidade para ele traduzir essas perguntas nessa ferramenta que você desenvolveu para ter esses dados de forma fácil e que ele possa entender? Ele consegue trabalhar com isso. Pessoas que não têm a formação, né? Guinter, outro ponto que eu vejo que é importante, muitas vezes, tu sabe que tem os dados dentro da empresa, mas tu não sabe como formatar isso aí para ter a informação para tomada de decisões e tudo mais, né? Tu tens também nesse ponto alguma coisa meio pronta, assim, olha, eu tenho essa solução para marketing, eu tenho essa solução para o RH, eu tenho essa solução para contabilidade, para a área de comercial, porque muitas vezes é assim, cara, eu quero utilizar o que existe, mas eu não tenho muita noção do que eu posso fazer. É muito bacana. Eu tive até... Na semana passada eu estive lá em Gramado, no Gramado Summit, e eu tive com o pessoal da Renner, por exemplo. E eu estava conversando com a pessoa especializada em dados. Não pode ser só IA. Então, eu utilizo IA para analisar dados por área.
a gente chama de data lake. Eu monto uma base para analisar contabilidade, eu monto uma base para analisar a parte financeira, a parte comercial, a parte produtiva, logística. Então você atua com a IA nas bases específicas daquelas áreas. E aí, o que acontece? É um jogo de prompt. Então, você tem coisa pronta? Tenho. Mas o melhor é ensinar o usuário. Porque você começa a dar cultura para ele. Aí entra o ser humano. Então, a grande dificuldade que a Renner tem lá, e todo mundo tem, é que as pessoas não sabem como perguntar. É muito interessante. E aí você tem que ter um aculturamento. Nós temos, no caso da nossa IA, nós temos na nossa equipe 18 pessoas para fazer pergunta pelo cliente e ensiná-lo. Então deixou de ser IA. Então você já tem uma IA para perguntar e obter resposta. Mas eu não sei perguntar. Então tem gente que pega um guardanapo, desenha um gráfico no guardanapo e fala, pergunta para mim. E a gente pergunta para ele. E aí, com o tempo, essa pessoa... É muito interessante a curva. Com o tempo, ela vai entendendo como perguntar, como falar. Você tem que saber como falar com a IA para qualquer coisa. Antigamente era o Google, a pesquisa era o Google. Você tem que saber perguntar para o Google. Resposta sempre vem. Mas se ela é boa ou não, depende da qualidade da pergunta. A IA é a mesma coisa. Porque ela tem um aspecto que você tem que tomar cuidado, que é de alucinar. Então você tem que fazer uma pergunta, quanto mais... A gente tem um pouco de receio dela. A gente dá oi para ela, a gente dá tchau para ela, a gente tem um lado afetuoso. Então a gente tem que perguntar com muita riqueza de detalhe para que você tenha uma resposta mais assertiva. É muito interessante. Você perguntou do médico. O médico ele quer saber, por exemplo, o que acontece se eu ministrar tal medicamento com tal medicamento, tem algum problema? Então ele vai fazendo perguntas para IA. Curiosamente, é uma categoria que usa bem, porque eles são muito detalhistas na pergunta. Mas uma pessoa de uma empresa, da área comercial, eu quero saber quem não compra de mim há mais de 60 dias e quanto gastou no último pedido. Como que você vai fazer essa pergunta? Então, você vai acostumando a pessoa e ela vai ficando confortável. Então, a curva de aprendizado da IA, uma vez que você perde esse medo dela, você começa a ter um ganho incrível, porque aí você percebe, você vai testando ela e ela vai te devolvendo, você vai testando, ela vai te devolvendo, ela vai aprendendo, e aí com o tempo você efetivamente vai conseguir tirar bons resultados. Os dois vão aprendendo, a IA e a pessoa, como fazer as perguntas. Então, o primeiro passo, Marcos e Günther, assim, o que nós precisamos internalizar dentro da empresa é a cultura de utilizar as ferramentas de IA, né? E desenvolver os colaboradores para isso. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem, né, para que se consiga internalizar e criar essa cultura de utilizar as ferramentas disponíveis no mercado aí e buscar o desenvolvimento do negócio em cima de análise de dados. A gente meio que pode dizer que a IA agora e todo o complexo que tem de possibilidades substitui um BI, né? Sim. Ou na verdade vem a ser um BI que era tão difícil de ter, né? E era caro para as empresas. Sim, sim. O grande problema do BI é que as empresas têm uma riqueza enorme de dados. Você tem dados de mercado que são ricos, dados da própria empresa que você compara, dados de metas e projeções que estão em planilhas. Quando você monta dashboards por um BI, você está engessando. Então você só vê aquele jeito. Você não consegue fazer pergunta nova. Você não consegue testar a hipótese. Por quê? Porque se você quiser testar uma hipótese, você tem que parar alguém para fazer um gráfico para você, um dashboard para você. E não tem sentido isso. Você tem que poder perguntar. Inclusive, você vai descobrir funcionários que você nem imaginava que vão extrair muito valor daqueles dados. Então, quando você dá esse poder para o usuário de perguntar, ele consegue testar hipóteses, ele não entra na fila para ser atendido e ele vai melhorando. E você vai ter no futuro, tanto que existe um negócio chamado engenharia de prompt, que você é gente especializada em fazer prompt. Você vai descobrir funcionários que conseguem extrair coisas incríveis, mas ele não é técnico, então ele não precisa saber como. Basta você ter um agente ou alguma coisa que traga os gráficos, uma vez que ele pergunte para a base de dados. Aí o ganho é incrível, é um negócio viciante. Eu mesmo passo 3, 4 horas por dia fazendo perguntas, porque eu faço questão, por exemplo, dos nossos clientes, de fazer um ensaio com ele. Eu não conheço nada da base dele.
Quando a gente coloca o nosso produto, eu começo a fazer pergunta junto com ele. Aí eu falo, tá vendo? Como eu conheço da sua empresa já, só fazendo pergunta. Eu vou entendendo, ó, isso aqui é bom, isso aqui tá ruim, isso aqui você tem que cuidar. Esse vendedor, ele vende muito, tá? Mas ele tá caindo. É que como ele vende para um cliente que é um cliente que compra muito, ele tá sempre no ranking. A gente tem muita mania de fazer ranking. Ele tá sempre o melhor. Mas ele vem caindo. E tem um guri aqui, que ele tá crescendo. Ele cresceu 100% nos últimos 3 meses a venda dele. Só que ele não sai no ranking, porque ele ainda tá baixo. Mas ele é um potencial incrível, tá perdido lá. Porque quando você monta dashboards, você está engessando a forma de analisar a sua empresa. Muitas vezes, de alguém que faz 5, 6 anos, você está olhando um dashboard, as empresas têm 400, 500 dashboards de alguém que montou lá atrás e a gente já mudou a dinâmica. E a IA vem para isso, para colaborar, para que você obtenha novos resultados. Tu terias mais casos curiosos de implementações que você fez em outras empresas, enfim, profissionais liberais? Pudesse citar alguns exemplos? Tá, então, aí o que é interessante? Todo mundo tem dado hoje. Antigamente, eu estou nesse ramo de inteligência desde 1995. Faz muito tempo. Não existia nem os conceitos de montar bases. Hoje em dia, as empresas elas já têm base de dados, elas já se organizaram, o que a gente chama de data lake, eles já têm. Mesmo pessoalmente, você tem um conjunto de dados. Aí, como você tem e você conhece aquilo que você tem, é um jogo de prompt. Aprendeu a perguntar, você vai obter resultados incríveis em cima do dado que você tem. Pode ser uma planilhinha, que você vai obter resultados que é impossível fazer com Excel, por exemplo. Traz um exemplo, assim, por exemplo, o RH. O que dá para fazer em RH? Ah, excelente. A gente pegou uma empresa francesa semana passada. Olha que interessante. Ele tem lá turnover, absenteísmo, e ele tem um turnover muito alto, essa empresa. Tinha um turnover alto numa das unidades dela. O que a gente fez com a IA? Nós levantamos o turnover alto, tá bom. Vamos ver por quê. Então a gente levantou o nível salarial daquela fábrica dele e o nível salarial do mercado. E a gente fez uma correlação, fazendo uma pergunta. Me traga a correlação entre o salário que eu pratico e o salário do mercado para os mesmos cargos. Nós descobrimos que a empresa pagava 30% abaixo do mercado. Então ela foi analisar, o turnover dela estava muito baseado em salário. Como? É uma IA. Então eu tenho o salário do mercado para aquele mesmo cargo, eu tenho o turnover. Ah, mas agora vamos ser mais específicos. Vamos fazer uma pesquisa de clima. Então eles têm pesquisas de clima, Hoje em dia você pode fazer pesquisa do que você quiser na empresa. E aí ele conseguiu ver que tem uma gerência tóxica. Então, aonde eu tenho uma pesquisa baixa, aumentou o turnover. Você está vendo? Eu estou ligando bases diferentes. Uhum. Eu estou lendo bases de pesquisa, de clima da empresa, com um aumento do turnover. Então, você cruza dados. Como? Perguntando. Então você faz as perguntas e cruza dados. Eu estou testando uma hipótese. E para testar a hipótese, eu tenho que poder perguntar. A forma mais democrática de você obter dados da empresa e conhecimento novo é por meio de pergunta. Não tem outra forma. Senão você depende de um técnico. Para você não depender de um técnico, a gente chama de self-service BI. É um BI que você não consegue fazer um vendedor usar um BI de mercado. Ele não sabe. Ele é um cara que quer vender. Ele só precisa vender. Sim. Mas se ele puder perguntar, você imagina? E alguma IA responder para ele, aí ele vira um do dia para a noite ele vira um técnico. Essa é uma questão da IA. Você faz a pessoa virar um especialista naquilo, em fazer gráficos, fazer análise, sem que ela seja uma técnica. A IA vai fazer isso com várias áreas. Hoje, se a gente vai numa consulta médica, a gente fala para o médico, doutor, eu não posso tomar tal coisa com tal coisa. Por quê? Porque eu aprendi na IA. Eu aprendi pesquisando. Se você vai num chat GPT, ele te responde. Num Gemini do Google, ele te responde. E os médicos hoje, a gente chama de doutor IA, né? Antigamente era doutor Google. Então, quando você chega no médico, o médico tem que estar preparado para isso. O paciente já chega com conhecimento. O paciente já sabe o problema, né? Já tem o diagnóstico, já tem a solução também, né? Ele tem que acompanhar. E outras áreas, assim, por exemplo, treinamento. Tem alguma coisa desenvolvida? Quais os pacotes, assim, que por exemplo, tu colocarias que são
bastante requisitados pelas empresas. Tá, o que a gente mais coloca é a parte de análise mesmo, análise financeira. Por exemplo, quais despesas cresceram mais do que 30% nos últimos 3 meses? Fica perdido lá. Ele vai te apontar, então ele te aponta, tem que cuidar aqui. Isso aqui está crescendo. Como eu falei, todo mundo só vê ranking. Mas você tem que acostumar a ver crescimento, acostumar a taxas, que são perguntas que não são diretas, somando. Opa, essa despesa está crescendo, eu vou cuidar, porque amanhã vai virar um problema para mim. Então, na parte de treinamento mesmo, a gente cria mais coisas sob medida para treinamento, porque as empresas elas estão em fases diferentes de treinamento. Aí a gente monta universidade corporativa, a gente monta, que é o quê? É você criar vídeos e a gente chama de nano-learning. O treinamento tem que ser com vídeos curtos, coisas curtas que as pessoas... Isso é uma coisa interessante. Nessa fase de rede social, TikTok, as pessoas não têm mais paciência de ver... Meu filho ontem, ele tem 14 anos, ele falou para mim, pai, eu não vejo uma mensagem que passe de 4 linhas ou um áudio que passe de 30 segundos no WhatsApp. Eu não vejo. Ou seja, é uma geração que ela precisa de velocidade. Então você tem que, para fazer treinamento, quanto mais nano-learn, ou seja, são vídeos diretos, mais efetivo fica o seu treinamento. Você utiliza gamificação também, tudo. Aí se você usar uma técnica de nano-learn com gamificação, você vai ter um ganho muito grande. Uma vez eu perdi minha carta e eu fiz... Você já perdeu a carta? A carta é aqui para nós do Rio Grande do Sul, é a carteira de motorista, tá, gente? De multa, essas coisas. Eu tive que fazer um treinamento, eram 215... Aí eu falei, vou pôr no vídeo, eu vou fazer outra coisa. Não, o vídeo tinha 1 minuto. Acabava o minuto, tinha que responder um questionário. Então o que aconteceu? Eu vi 215 vídeos. Chegou no exame, eu tirei 8,5. Por quê? Eu falei, porque é incrível, é chato, mas me obrigou, como são vídeos curtos e acompanhados de uma provinha no final, provinha para ver se você viu. Você acaba vendo, porque você não tem como... Se você põe 10 minutos, a pessoa dá play e vai fazer outra coisa. Então são técnicas que você usa, né? A questão da segurança de dados, né? E da implementação desse software IA. Ele está na nuvem, ele está instalado dentro de um servidor do cliente, fisicamente, as duas coisas, e a segurança de dados, olhando a lei da LGPD. Tá. Como é que é feito esse tratamento? Isso é muito importante. Não se coloca IA além do dado direto. Isso é um perigo. Porque eles vão... Amanhã seu dado está em algum lugar. Como é que faz? Espelha o banco de dados, cria outro banco de dados. Você espelha o que a gente chama de data lake, porque o banco de dados que uma empresa tem, ele está lá para cumprir uma função de ERP ou de alguma coisa assim. São muitas tabelas. A gente cria um data lake, que é um dado feito para que a IA atue ali. E as pessoas querem ver nomes, elas não querem ver código. Eu quero saber quanto que o cliente 30, 40 comprou. Não, você quer saber o João da Silva. Então, nesse caso, você monta uma base específica para a IA atuar. Só que você não pode deixar a IA encostar no banco. Então, o que nós fizemos, no nosso caso, é uma plataforma que fica no meio entre a IA e o banco. E a gente modula a resposta. Mesmo porque tem gente que só vai poder ver São Paulo, outro só vai poder ver região sul. Então, você tem direitos, alçadas de uso. Então, você modula isso. E aí, com essa junção de direitos de usuários e não deixar a IA encostar, você consegue proteger os dados. Tá? Nunca coloque uma IA além do banco de dados diretamente, porque você vai expor seu dado porque esse conhecimento para eles, né, vai acabar um dia expondo para o mundo, exatamente. Então, assim, para ficar bem claro, na verdade, tu tem um banco de dados lá que vai para uma segunda camada, digamos assim, que não é a nuvem dos chats, digamos, da vida lá. E é tratado nessa camada, ou seja, não sobe para o chat GPT ou para outras ferramentas de IA, e depois volta para a base do cliente, é isso? É isso aí. No nosso caso, a nossa aplicação fica num servidor da Google e ela lê o banco que está no cliente. O cliente tem ou conosco, ele hospeda conosco, ou ele hospeda num banco dele apartado do dia a dia. Por que tem que apartar também do dia a dia, deixar separado? Porque senão eu viro para ela e falo, me traga tudo. Eu derrubo o banco da empresa, porque a IA permite perguntas. Então, você tem que separar.
a hora que você separa, você modula e começa a colocar travas, para que nem todo mundo possa acessar. Por exemplo, alguém não vai acessar o salário da pessoa, não pode. Eu posso ver o RH, mas não posso ver o salário. Então você tem que ajustar essa linha toda, tá? É importante. Mas é saudável que os dados possam estar na empresa ou na nuvem da empresa. Então, nunca o dado encostando na IA. Isso é importante. Bom, vamos lembrar a quem está acompanhando que o Pod Six está disponível no canal da Six Canoas no Spotify e no YouTube. E quem está nesse episódio, Marcos Tácola, CEO da Infogol, uma empresa que desenvolve soluções com base em IA, e Günther Albrecht, diretor de inovação e tecnologia da Six Canoas. Uma questão que sempre causa uma certa insegurança por parte das pessoas é justamente essa que a gente estava comentando, da segurança dos dados, né? Ou seja, então foi falado que ele é tratado numa camada intermediária, que ele não vai para a nuvem dos chats e IAs de uma forma geral, e que isso teria uma certa segurança. Mas tem criptografia em que base de segurança uma empresa teria que, o meu dado não vai vazar, não vai sair daqui para concorrente, para o mercado, para o mundo e assim por diante. Tá, no nosso caso não tem como vazar o dado, não tem como, por exemplo, eu posso fazer com que você acesse o seu celular e a outra pessoa não, eu consigo controlar até o dispositivo. Então, se alguém passar para a conexão em um dispositivo que não é permitido, a pessoa não consegue usar. Então, é muito importante ter a segurança bem definida ali, tá? E é incrível o que você consegue com a IA. Você pode não encostar o dado, mas você pode, por exemplo, pegar um pedaço do seu dado. A gente fez um teste do RH, já que você perguntou, que eu lembrei, que assim, me dá aqui a produtividade por funcionário, tá aqui. Aí eu falo, IA, pega esse dado, eu não estou identificando quem. Aí eu volto para a nuvem, eu falo assim, quem você demitiria? Então, nesse caso, é como se eu estivesse perguntando para a IA e a gente submete ao DeepSeek, que é a nova que tem, ao Gemini da Google e o ChatGPT. Na nossa plataforma, que é o Dash GPT, a gente fala, IA, baseado nisso, ou seja, eu fui ao banco, peguei o dado de produtividade, esse dado eu gerei uma tabelinha na memória, mas sem identificar quem e que empresa, e falei, IA, quem é que você demitiria? E ela responde. Então, uma das possibilidades é você pedir a opinião da IA. Mas é muito importante que ninguém, Regis, é melhor para analisar a sua empresa do que você, do que quem está lá dentro. Então, as pessoas só têm que tomar um cuidado, porque elas querem que a IA responda tudo, que ela faça tudo, ninguém vai analisar melhor. Eu tive um caso essa semana de uma empresa que ela deu para a IA dizer se ela estava boa ou ruim. Eu falei, não precisa. Você vê. Traga a informação que você quer, faça a pergunta, mas você vai ver se está bom ou ruim, porque a IA não vai ser capaz. Porque a IA ela atua, no caso da generativa, ela atua baseada em estatística do comum, do que existe no mundo. Então ela analisa por ali. Ninguém melhor no seu setor do que você no seu, para dizer, não é assim. No meu setor é um pouco diferente, porque não é um senso comum. Então é muito importante a palavra final, a verificação da qualidade ser humana, né? Humana é muito importante, não vai ser substituído isso. Agora, você precisa ter um humano que faça o melhor uso para que é o que você estava falando. É ferramenta. É uma ferramenta, saber utilizar essa ferramenta. Saber utilizar. Melhor resultado. É isso aí, para ganhar produtividade, inclusive. Você ganha tempo, né? Banco de dados, então, se a empresa não tiver disponível, tu pode ceder local, espaço, para que essa empresa possa utilizar também, é isso, né? Perfeito. E esses dados, qual é a segurança, LGPD, todas essas questões de dados privados, né? Como é que a gente trata isso aí de uma forma que o empresário se sinta seguro
né? Eu me lembro que em alguns momentos a gente estava buscando, vamos fazer uma IA para fazer isso aí, e um dos questionamentos que a gente tinha, nós vamos pegar uma base de comercial, por exemplo, jogar na nuvem. Nossa, isso aí é super sigiloso e é criterioso para a empresa, né? Então, como é que eu trato essas questões aí dos dados, né, para que fiquem restritos à empresa mesmo? Legal. No nosso caso, é que existe uma coisa comum que tem que tomar cuidado. Tem gente que põe o dado de todo mundo no mesmo lugar. Então, se você contrata um ERP de mercado, provavelmente você está numa nuvem com várias empresas ali, e o que diferencia é que você tem lá uma coluninha dizendo que empresa é a sua. No nosso caso, a gente monta, como é muito sensível, são dados sigilosos e sensíveis, nós montamos um banco apartado para cada cliente. Então, um não encosta no outro. Então, são bancos e equipes que cuidam de clientes de uma forma apartada. Então, o seu dado é só seu. É como se eu montasse uma caixa para você, um servidor para você. Eu não coloco 2 clientes na mesma base, para que não tenha essa contaminação. Isso garante o sigilo. E aí você tem cláusulas de LGPD, de proteção de dados, que a gente segue a norma tanto europeia quanto brasileira para lidar com dados. Porque a gente lida com dados de muita multinacional, que tem contrato que teve que ser aprovado na Itália. Então tem formas de você guardar o dado, ele é criptografado, tem formas de você guardar o dado que você protege a empresa, não tem risco nenhum. E é tudo baseado em só o nosso servidor acessa aquele dado, o dado é super protegido, não tem como alguém entrar por fora, não tem como abrir uma planilha e acessar aquele dado, porque ele só pode vir da nuvem que está lendo aquele dado. Hoje em dia tem aspectos de segurança muito poderosos. Você só precisa ver, você vai estar sozinho naquele lugar, o dado é só seu, então pode casar com aquela solução, senão ela passa a ser um risco de, como tem cartão de crédito, às vezes a pessoa vai lá, pega uma base de cartão de crédito, pega 50 milhões de pessoas, por quê? Porque elas estão todas na mesma base, está misturando clientes ali, esse é o grande perigo, que você tem que tomar cuidado para não ter vazamento de dado, né? Marcos e Guinter, assim, a fazer uma provocação do que está acontecendo com toda a transformação digital agora, nós temos mais um evento que veio na sequência, que é a computação quântica, né? E que um dos grandes problemas que pode trazer é justamente a quebra de senhas, a quebra de encriptografias e tal. Como é que a gente vai trabalhar isso? Já se tem um norte para que, isso é muito poderoso, tanto para o bem quanto para o mal, né? Como é que tu vês isso aí? Como é que o Guinter também está olhando essa questão aí? É um desafio novo, um novo desafio na área de tecnologia, que ainda precisa ser muito fortemente trabalhado, né? Estudado e elaborado. A computação quântica ainda, eu diria que está no nascimento, né? Nasceu e está em desenvolvimento. Mas a gente sabe que tecnologia evolui muito rápido, cada vez mais rápido. Então, tanto a questão da segurança, ela vai ter que acompanhar isso, né? Eu quero ver a tua resposta e quero te fazer uma provocação também depois. Não, eu vejo pelo lado positivo. Então, a grande vantagem da computação, a grande vantagem da evolução da computação é você conseguir chegar o mais próximo possível do dado real, em tempo real, e de você poder fazer... o aumento do poder te permite fazer projeções de cenários, tal. Então, vai ser muito interessante isso. Você tem que ter muito poder computacional para poder projetar futuros, que é uma coisa difícil, que exige muito da máquina, e você poder analisar dados o mais tempo real possível. Hoje em dia, é mais fácil a gente montar uma base que leia o D-1, dia -1 ontem para trás, ou de hora em hora, que seja, mas o poder computacional alto vai te permitir criar coisas realmente em tempo real com uma velocidade incrível. Hoje em dia, a gente tem tecnologia para ler, por exemplo, uma base de 3 milhões de dados, de linhas, em 2, 3 segundos, sem precisar criar nenhum índice no banco. Hoje isso já é possível. Antigamente não tinha nem como. Então, quanto maior o poder computacional, melhor. Então, eu vejo pelo lado positivo. O lado da segurança, eu acho que vai acompanhar, a criptografia vai acompanhar,
e é bem seguro, é bem seguro. A provocação que eu queria te fazer é o seguinte, vamos avançar um pouco. Hoje a IA, eu diria que está nesse mundo fechado de análise de dados, pergunta, resposta, última palavra é minha, eu analiso, gostei, não gostei, pergunto de novo, enfim. Vamos avançar um pouco. Integração de IA com o mundo externo da IA. Com sistemas que já estão no mundo. Eu te citar um exemplo, eu trabalho com automação de prédios inteligentes. Hoje nós temos tecnologia que conta as pessoas entrando e saindo do prédio e ajusta o ar-condicionado de acordo. Eu tenho uma otimização do prédio, uma economia de energia, uma eficiência melhor. Eu tenho análise de rostos, de face de pessoas entrando e saindo do prédio. Eu sei quando o diretor entrou no prédio, eu aviso a secretária. Já prepara porque o diretor acabou de chegar. Como é que você vê a integração da IA trabalhando num mundo como esse, por exemplo? Ou seja, saindo desse mundo e integrando com outros sistemas. Eu citei um exemplo. Posso ter outros sistemas, né, enfim, no mundo, e a IA interagindo com eles. Em automação se usa muito a palavra integração. Eu tenho luz, ar-condicionado, enfim, tenho todos os sistemas, mas fazer eles trabalharem de forma integrada. Tu vês a possibilidade da IA se integrar ao mundo externo? Legal, boa pergunta essa. Aí entra os agentes. Então lembra que eu estava falando de agente? As pessoas criam agentes. São agentes, eles cumprem uma tarefa específica. Então, quando você vai integrar IA com o sistema, alguém vai fazer um agente que integra, vai ligar aquilo com aquilo. Então são funções específicas, empresas que criam uma IA para funções específicas que são os agentes. E aí você contrata. Você pode contratar por aluguel, você pode implementar. Então, quando alguém criar isso, passa a ser um produto de mercado. Como eu tenho uma IA que me permite perguntar para bancos de dados, essa é a função da minha IA. Então, tem gente que pede coisa que eu falo, não é o objetivo disso. A minha IA é específica. Eu quero permitir a você fazer perguntas para o seu banco de dados e obter resposta. Então, para quando você for integrar, alguém vai ter que criar um agente para aquilo, que vai ler esse teu dado e ele vai te dar... Por exemplo, uma vez eu fiz um trabalho num banco que analisava não tinha nem essa parte de rosto. Ele analisava as pessoas que chegavam na portaria e eles acabaram descobrindo nessa análise que tinham 6 headhunters no banco. A gente fazia uma pesquisa em banco de dados, entrevistando funcionário do banco para levar para outro lugar, nas salas de reunião do banco. Eles entravam lá, por quê? Porque, como cliente. Poxa, a pessoa entrava lá e entrevistava o seu funcionário para levar embora, dentro do seu próprio banco. Então, por quê? Porque a gente fez porque você pega um dado de portaria, aproveitando aqui que a gente falou de entrada, tudo, ninguém nem tá nem aí pro dado. Agora, se você começa a trabalhar isso, mas para isso eu tive que criar um agente, não é que foi uma coisa específica. Eu tive uma hipótese, lembra que a gente fala? Eu tive uma hipótese, criei um agente que pudesse toda vez verificar quem vai, e um sistema de pesquisa, de onde vem essa pessoa. Aí eles descobriram que tinham headhunters lá dentro entrevistando funcionários dele. O potencial é muito grande. Bom, falando em IA, hoje o que nós temos e estamos trabalhando bastante, é IA regenerativa, né? E o futuro, como é que já se tem algumas previsões do que quando a IA deixa de ser regenerativa e pode, nos vários dados da empresa, começar a propor visões e análises por conta própria? Como é que está se olhando isso aí? Hoje, você viu o que eu falei, hoje em dia é bom ter a modulação do ser humano. Nada melhor que o olho do dono, o olhar do dono. Mas o futuro são agentes cada vez mais especializados de IA. Isso é um caminho sem volta. Então, uma hora você vai contra... eu não gosto muito de visão alarmista, sabe, Regis? Você vai na mídia, vai morrer. Antigamente, ninguém tinha RP e o mundo funcionava. Aí falava assim, contrate um RP ou morra. Aí você fica com aquela pilhagem, aí idem. Você vai ter que se confrontar com ela em algum momento, até se acostumar com ela. Mas eu não sou muito alarmista, cada um no seu tempo, você vai ter seu tempo. O futuro, você vai acabar usando ela, é natural, não tem como não usar.
É como uma pessoa na época do cavalo que não queria andar num carro, ela vai andar. Isso faz parte, mas vai fazer mais parte da nova geração. As pessoas da geração mais velhas talvez não queiram, aí é normal. Então a evolução da humanidade, a humanidade já vem, os nativos digitais, eles já vão vir com IA no dia a dia deles. Isso é normal. Cabe à empresa buscar sempre o que dê mais produtividade a ela, para aquela tarefa que ela tenha. Então, a evolução sempre vai passar por agentes. E se você olhar a IA hoje, mesmo a generativa, se você olhar, a cada 3 meses muda radicalmente. O negócio é absurdo, é brutal. Então você tem poder de processamento, de geração de imagens, de coisas de texto, etc., muito mais poderoso do que 3 meses atrás. Então você cria um mercado novo a cada 3, 4 meses, porque eles evoluem num espaço muito, muito curto de tempo, entendeu? Deixa eu perguntar essa questão justamente da evolução da IA, da versão da IA. Imaginando um gráfico, se viu uma curva muito forte. Hoje eu vejo essa curva um pouco mais atenuada. Eu pesquisei que nós estamos na versão 4.9 da IA. E que para mudar para a versão 5, por incrível que pareça, ainda vai demorar. O que seria a versão 5 que se comenta no meio? Que ela consiga tomar decisões. É quase como um ser humano. Como é que tu vê essa evolução? Porque se observa que agora o ritmo continua evoluindo, mas o ritmo é um pouco mais lento. E para ela virar para essas 5, talvez com a computação quântica, porque é um grande poder ali de transformação. Como é que tu vês essa evolução e o que a gente pode enxergar para o futuro? Difícil fazer uma previsão, mas qual é o teu sentimento sobre isso? Tá, você falou bem. Quando tiver a computação quântica, a gente vai ter um salto muito maior. Então você tem uma limitação até energética, tudo. Você viu? Eu tive um estudo outro dia que se você falar boa noite para IA, você consome a energia de uma cidade. Então não falem boa noite, não falem oi para IA. Isso consome muito. Mas o futuro é ela poder pensar. Vamos dizer, hoje eu prefiro um modelo que vamos usar as pessoas da empresa para criar cenários, para criar as premissas. E aí você põe uma IA para rodar aquela premissa. E você avalia. Quanto mais perto do realizado, quer dizer que você está tendo uma boa premissa. Então, eu acho que o ser humano hoje ele precisa participar da forma como você... Tanto quando o cliente fala assim, me dá a projeção futura. Eu falo, Dô, mas você quer como? Como que você vê a projeção futura? Você quer fazer uma regressão linear? Você quer pegar o quê? Você quer dar peso às coisas? Cada negócio tem um negócio, cada negócio tem uma dinâmica. Então vamos participar, vamos fazer a 4 mãos? Vamos, senta aqui, me diz o que você pensa, eu vou dizer o que boa parte do mercado de clientes nossos pensam, no sentido de vamos colaborar. E aí a gente cria, porque até a IA decidir isso vai demorar um tempo. Hoje em dia, como eu falei, ela é baseada em modelo estatístico, então ela não consegue decidir bem. É uma coisa incrível, ela não decide, ela decide no senso comum, que quase sempre vai ser errado. Ela alucina muito na parte de projeção. Ela não cumpre um papel bom ali, tá? Mas nós estamos nos encaminhando para chegar nesse momento da decisão mesmo, né? Sim, Acho que já tem alguns ensaios aí que nós estamos vendo aí para esse caminho. Né? Eu prefiro que as empresas aculturem os seus funcionários para saberem fazer boas perguntas, porque é um jogo de pergunta. A IA é um jogo de prompt. Não aquela IA que vê a imagem, que aquilo não tem prompt, ele já está fazendo. Mas a IA, quando você vai tirar dados de um banco de dados, ela é um jogo de prompt. Como a IA normal é um jogo de prompt. Você tem que saber perguntar. Se mudou uma vírgula na pergunta, muda a resposta. Se você submeter a mesma pergunta 3 vezes, ela vai vir com 3 respostas diferentes. Por isso que no nosso software, no nosso caso, quando você faz uma pergunta e gostou da resposta, você salva e a partir dali você deixa de ser IA, deixa de usar, para ela não alucinar. Então aquela pergunta que você gostou vira uma biblioteca e você não precisa mais usar IA ali. Você usou só para preparar. A partir dali ela está rodando do jeito que você preparou. Isso é muito interessante. Só muda o dado que está por trás, porque ele vai enriquecendo. Exato. Muito, muito bom. IA é uma premissa que nós temos que ter dentro das empresas, correto? Então, assim, olhando
pelo empresário, pelo empreendedor, pelo gestor que está numa empresa, né? Qual é o papel que essas pessoas têm para buscar que o colaborador possa vir a utilizar as ferramentas de IA, se interessar por isto, né? Porque, sem sombra de dúvidas, a IA em muitas profissões e tarefas vai tirar aquela demanda de uma pessoa o fazer, né? Então, como é que vocês veem isso, Guinter, Marcos? Como a gente comentou anteriormente, eu não vou perder o emprego por uma IA, eu vou perder o emprego para quem sabe utilizar a ferramenta. Então, é uma ferramenta poderosa, já está definido e decidido que é necessário utilizar essa ferramenta para uma otimização e melhorar a eficiência da empresa. Os recursos estão disponíveis. Certamente tu vais ter que, se tu não és da área, tem que buscar apoio, né? Consultoria e profissionais especializados, né? Que te deem a orientação, chamar de treinamento, né? Como fazer perguntas, como utilizar essa ferramenta, né? Mas é uma questão de cultura. É uma nova cultura em tecnologia que tu tem que adquirir. Não vejo diferente. É interessante. A liderança das empresas, ela tem que estimular. É um jogo de teste, de premissa, de hipóteses. Então, você tem que estimular o seu funcionário a usar. Você vai ter 3 tipos de usuário. Você vai ter um usuário que é muito técnico, que ele não vai querer nem ir pela IA. Ele vai querer já fazer instruções de banco de dados. Esse é um usuário que se sente confortável. Você vai ter um outro que vai perguntar. Então, você tem que permitir a ele perguntar. Ele vai errar, vai acertar e vai melhorar. E tem usuário que não vai fazer nada. Ele é aquele cara que está na rua, que ele quer só ler alguma coisa que alguém perguntou por ele. Então, esse usuário tem que ser respeitado. Não adianta você querer que todos perguntem. Ao mesmo tempo, você tem que deixar a pessoa perguntar. No nosso caso, eu analiso todas as perguntas feitas no banco de dados para instruir o cliente. Então, eu estou lá, eu falo, olha, tá vendo? Do jeito que você está perguntando, eu estou lá, eu tenho uma central para analisar as perguntas feitas. Ó, você não está perguntando do jeito certo. Por quê? Porque você não está colocando... Por exemplo, ó, vou dar um exemplo. A empresa falou assim, me traga as vendas de dezembro. Não veio dado. Ele, essa IA não funciona. Eu falei, tá, mas que ano nós estamos? 2025. Então, não tem dezembro ainda. Que tal você falar, me traga as vendas de dezembro de 2024? Ela não vai concluir. Então você vai melhorando, e as pessoas elas surpreendem, elas vão te surpreender. Permita com que as pessoas tenham acesso como gestor. Essa é a minha recomendação. Deixa elas fazerem e mapeia o que elas estão fazendo. Você vai descobrir talentos na sua empresa que você nem imaginava. Que é incrível como a IA é democrática nesse aspecto, porque são talentos que estavam lá no cantinho, ele tem que passar por toda uma estrutura burocrática. Quando você dá um poder de IA para ela, ela vai te trazer informações que você nem imaginava. Deixa eles brilharem e dê um acesso, deixa elas falarem com você. Se você mantiver uma estrutura muito hierárquica, aí, como eu falei, a IA é democrática. Você vai deixar de ter alguém te dando uma informação valiosíssima na empresa. Então, abre para que elas possam brilhar, tá? Eu tenho uma frase que eu assino nos meus e-mails, que é: faça as perguntas certas para buscar respostas relevantes, né? E, cara, isso eu trago há muito tempo, né? E das ações que eu faço dentro da empresa é fazer perguntas, né? Então, para mim, fazer uma pergunta para um prompt é muito fácil, mas o que eu vejo dentro das empresas é uma falta que eu não sei se é cognitiva, se vem com questões de mudança de tecnologia ou de ensino mesmo, né? Mas as pessoas não sabem fazer perguntas, né? Vamos ter que ter cursos de perguntar, né? Eu acho que é o caminho, né? É o caminho. É um mundo novo. Lembra disso, é um mundo novo. E tem forma certa de perguntar. Isso é importante para tudo. Se você quiser saber algo sobre um medicamento, você tem que perguntar corretamente. O mesmo vale para bancos de dados. É um jogo de prompt, voltando. Então, é importante aculturar. Então, deixa de ser a IA. O ser humano tem que ensinar o ser humano a falar com a máquina.
com o tempo, isso vai ser confortável para ele, já que é um mundo novo, é uma tecnologia nova. Legal. Um dos exemplos que eu sempre trago dentro da empresa é assim, normalmente um gestor está com uma dúvida e quer trocar uma ideia contigo e tal, e na verdade perguntar a tua opinião para que tu decida, né? E eu tenho uma premissa de fazer 3 perguntas para quando essa pessoa chega, né? Eu tenho isso aqui, o que tu acha e tal. Aí eu faço a primeira pergunta, que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos na pauta ali. Jogo isso aí para fazer uma descontração e faço 2 outras perguntas. E eu já percebi que é muito corriqueiro e que eles já têm a resposta da qual ele veio me perguntar. Então não precisa, eu acabo dizendo, não, tu já decidiu, tu estás correto, tome a decisão. Então isso é bacana de ver. E uma outra questão que eu gostaria que tu nos fotografasse dentro da visão de negócio que a Infogol tem e da tua experiência, como estão as empresas na questão de inteligência artificial, do uso da inteligência artificial? Se a gente fosse dar uma nota de 0 a 10 e explicar um pouquinho essa nota, como é que tu classificaria? É muito interessante sua pergunta. Pessoalmente, as pessoas são mais evoluídas no uso da tecnologia do que como funcionário de uma empresa. Você é um bom líder. Então, se você está falando para ela que ela já tomou a decisão, quer dizer que você está permitindo a ela. O que tem hoje, como eu falei, muitas vezes a relação de poder, de hierarquia, ela prejudica. Então você tem algo democrático, mas a pessoa não pode falar. Então o que adianta eu ter um insight e não poder te comunicar? Então as empresas vão ter que mudar isso. A IA é um caminho que liga o nível mais baixo à alta hierarquia se ele souber perguntar. É como, eu vou pegar um exemplo paralelo. Antigamente, se você queria falar com o presidente, se você era um office boy, você ia jogar golfe. Porque o presidente das empresas jogava um golfe. Então, era um caminho de você falar com ele. Então, era um caminho pelo social. A IA hoje permite isso, mas a empresa tem que empoderar. E ela tem que permitir. Se elas não fizerem isso, não adianta eu ficar taxando, eu ficar abafando a pessoa, ela não vai tirar o melhor uso daquilo, tá? Mas é muito importante mudar a mentalidade. Você tem uma mentalidade aberta. Você permite que ele tome decisão. Então, as empresas vão ter que caminhar para isso. Senão não adianta nada, não existe o benefício, tá bom? Perfeito, gente. 1 hora passa muito rápido, né? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui nesse episódio, Marcos, o Guinter. Lembro também que para ser notificados dos próximos episódios, basta se inscrever nos canais da Six, né, Canoas, YouTube e no Spotify. Os links e mais informações estão aqui na descrição. O Pod Six é uma produção da Six Canoas e tem como apresentador o Sicredi. As empresas São Pietro Hospitais e Clínicas, STV Segurança, Cicobi Modular Cargas, Métrica, Vieser Supermercado, Panceira, Pontual e Exatron são nossos patrocinadores diamante. E as empresas Casa, Canoas Shopping, Grupo Telecom, Vênus, Parque Shopping, Fruc, SCA Canoas, Lotice Construtora, A3 Arquitetura e BRDS são nossos patrocinadores ouro. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima vez. Obrigado. Valeu, obrigado.